pessoal, eu sou o professor Daniel René e você está na segunda aula sobre aspectos geográficos do município de Alagoinha do Piauí. Então, vamos sem enrolação, vamos começar a nossa aula e vamos debater pontos que são importantes para que você possa entender sobre a geografia local. Então, estamos aqui na nossa aula, segunda aula de aspectos geográficos sobre a história de Alagoinha do Piauí. Na primeira aula falamos sobre a história e agora vamos focar sobre elementos da geografia, ok? Então vamos lá. E lembrando, se você é novo por aqui, vamos seguir esse canal porque sempre conversamos aqui sobre conhecimentos locais e regionais de municípios do Piauí, do Ceará e do Maranhão, tá? As notificações para você ficar por dentro de tudo, tá? E vamos começar por alguns pontos que talvez você ache, mas esses pontos são simples, professor, mas a gente tem que trabalhar tudo que for possível, tá bom? Então vamos lá. Gentílico de Alagoinha do Piauí. Está aí na sua tela, alagoinenses, tá? E o aniversário é em 9 de abril. Essas informações são extremamente importantes para você gabaritar. Não pode errar uma questão como essa. O prefeito atual é o Jorismar José da Rocha. E como panorama aqui, temos que entender que em 2022, Alagoinha do Piauí contava com uma população de 6.819 habitantes, com uma densidade demográfica de 12,72 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Se você tem interesse pela fonte, essa fonte é muito fácil, é o IBGE e são os dados mais atualizados, ou seja, são os dados do último censo que aconteceu em 2022. Os municípios limítrofes que compartilham limites são 5 municípios vizinhos de Alagoinha do Piauí: Monsenhor Hipólito, Pio Nono, São Julião, Campo Grande do Piauí e Vila Nova do Piauí. Essas informações são extremamente importantes, você tem que gabaritar todas essas questões e se você quer conhecer sobre o município, tem que entender todos esses dados aqui, são a apresentação sobre o município, tá? Então vamos para o segundo tópico, falando sobre a localização e sobre o clima de Alagoinha do Piauí. Alagoinha do Piauí está a 375 metros acima do nível do mar e o clima é semiárido, quente e seco, com temperaturas entre 18 graus e 36 graus. Precipitação média anual de cerca de 500 milímetros, influenciada pelo regime equatorial continental. Então, essas informações são interessantes para você entender sobre a precipitação pluviométrica, ou seja, sobre as chuvas na região. A precipitação pluviométrica média anual é influenciada pelo regime equatorial continental, meses de janeiro, fevereiro e março, e dezembro, janeiro e fevereiro são os mais chuvosos, refletindo a sazonalidade das chuvas na região. Sem perder tempo, vamos falar sobre os solos e sobre a vegetação, ok? Sobre os solos, a Alagoinha do Piauí, em grande parte derivados de gnais, mármores, quartzitos, xisto. O solo dessa região tem como característica rasos ou pouco espessos. Então, muitas vezes, esse solo é pedregoso, com uma influência de uma textura média argilosa. Então, é predominante nessa região esse tipo de solo. E distróficos de textura média argilosa são predominantes na região de Alagoinha do Piauí, frequentemente misturado com vegetação típica da caatinga hipoxerófila, a gramial, e a caatinga cerrado caducifólio. Além disso, pessoal, os solos podizólicos vermelho-amarelos com textura média argilosa são encontrados também na região, apresentando variações de fase pedregosa e não pedregosa. Também são identificadas areias quartzosas, solos essencialmente quartzosos, profundos, drenados e com baixa fertilidade. Foco aqui para a questão da baixa fertilidade, muitas vezes com transições vegetais da caatinga hipoxerófila ou o cerrado subcaducifólio para a floresta subcaducifólia, tá? Então, vamos ficar atentos a essas informações. E a configuração do relevo da região de Alagoinha do Piauí é igualmente notável,
com predominância de superfícies tabulares reelaboradas. Essas superfícies tabulares reelaboradas são chamadas também de chapadas baixas, caracterizadas por relevos planos com partes suavemente onduladas e altitudes que vão variar ali entre 150 a 300 metros. Também são identificadas superfícies tabulares cimeiras, que são chapadas altas com relevo plano e altitude entre 400 e 500 metros, apresentando também grandes mesas recortadas e superfícies onduladas com um relevo movimentado. E outro detalhe, gente, a área compreende encostas e prolongamentos residuais de chapadas. E aqui na tela são as informações sobre relevo, ok? Para que você possa aí gabaritar. Então vamos lá, gente, para a questão da geologia. Esses aspectos, essas informações, elas são importantes para conhecer todos esses aspectos geográficos da cidade de Alagoinha do Piauí. E Alagoinha do Piauí, como muitas outras localidades, ela guarda uma rica história geológica que moldou a sua paisagem e também os recursos naturais. Portanto, um outro detalhe também é que o município é uma verdadeira tapeçaria de diferentes formações rochosas e sedimentos, que retratam milhões de anos de transformações geológicas. E a Alagoinha do Piauí é composta por sedimentos do grupo Serra Grande, que representa cerca de 60% de sua área total. Esses sedimentos eles incluem arenitos, folhelos, siltitos arenosos, indicando a ação de antigas condições ambientais na região. Outra parte significativa do município é formado por rochas pertencentes ao embasamento cristalino, e este embasamento consiste em dois conjuntos distintos de rochas pré-cambrianas. A outra parte significativa do município é formado por rochas pertencentes ao embaçamento cristalino. E este embaçamento ele consiste em dois conjuntos distintos de rochas que são consideradas pré-cambrianas. O primeiro, denominado Complexo Jaguaretama. O segundo conjunto de rocha mais recente é da idade pré-cambriana e ela é representada pela formação Melancia. E essa formação ela é composta por arenitos e conglomerados que se encontram em pequenas bacias na região. Essas rochas elas são mais jovens, são vestígios de eventos geológicos posteriores e contribuem também para a diversidade geológica de Alagoinha do Piauí. A principal bacia hidrográfica que abrange o Piauí é a bacia do Rio Parnaíba. Essa bacia, uma das mais extensas da vertente nordeste, se estende pelo estado do Piauí, parte do Maranhão e do Ceará. E ela cobre uma área impressionante de 330.285 km². E isso equivale a 3,9% do todo o território nacional. O Rio Parnaíba, que tem 1.400 km de extensão, é o destaque dessa bacia, sendo o segundo rio mais importante do Nordeste. É claro que só perde para o Rio São Francisco. A maioria dos seus afluentes, localizados à junção de Teresina, é perene e alimentada por águas pluviais e subterrâneas. Na disponibilidade de águas subterrâneas, desempenha um papel essencial no abastecimento de água potável, que sustenta a agricultura e diversas atividades na cidade, no município de Alagoinha do Piauí. A geologia da região influencia significativamente a distribuição e também a qualidade dessa água subterrânea. No município podem ser identificados dois domínios hidrogeológicos. Esses dois domínios são distintos: as rochas cristalinas e as rochas sedimentares. As rochas cristalinas compõem o que é frequentemente chamado de aquífero fissural e abrange aproximadamente 40% da área total de Alagoinha do Piauí. Essas rochas elas incluem uma variedade de rochas pré-cambrianas do embasamento cristalino, com gneisses, além da formação Melancia,
que consiste em arenitos e conglomerados intensamente fraturados e litificados. E essas características, elas conferem um comportamento que a gente considera como fissural acentuado a esse aquífero, devido à ausência de porosidade primária nas rochas cristalinas. E a ocorrência de água subterrânea depende de uma porosidade secundária. Então, como você pode notar aqui, as rochas cristalinas elas são 40% da área. E aqui fala sobre um aquífero fissural, composto por rochas pré-cambrianas do embasamento cristalino e formação melancia. O que significa isso? Só para ficar mais claro para você, para que você possa entender. Isso significa que em Alagoinha, cerca de 40% da região ela é formada por rochas cristalinas. Essas rochas são conhecidas como aquífero fissural, fissura. Elas são uma mistura de rochas antigas, como as gneisses, e a formação melancia. Ela é composta, a formação dela é feita de areia e pedras. Essas pedras elas são quebradas e endurecidas. Portanto, essas rochas têm muitas rachaduras. Tendo essas rachaduras, faz com que o aquífero seja muito permeável, ou seja, cai uma chuva na região, essa chuva ela vai se transformar ali, ela vai passar por essas fissuras e ela vai se tornar essa parte do aquífero da região. O segundo tipo de rocha são rochas sedimentares da bacia do Parnaíba. Elas fazem parte do grupo Serra Grande e se formam durante o período siluriano. Essas rochas elas têm conglomerados na parte inferior, seguidos por camadas de areia e siltito no topo. Então, rochas sedimentares da bacia do Parnaíba, pertencentes ao grupo Serra Grande, siluriano, com conglomerado na base e arenitos e siltitos. Potencial médio em ocorrência e qualidade de água subterrânea. Só para ajudar vocês, alguns termos que talvez a gente utilize aqui você possa ficar em dúvida. O que são rochas cristalinas? É um tipo de rochas formado pela solidificação de magma ou pela compactação de outros materiais ao longo de milhões de anos. Esses exemplos eles incluem as gneisses, os granitos e outros, ok? O que é um aquífero fissural? É um tipo de reservatório de água subterrâneo que ele é formado por rochas. E essas rochas elas possuem muitas fissuras, ou como você conhece como rachaduras. E essa abertura permite que a água seja armazenada e flua através delas. Outro termo aqui que a gente utilizou muito quando a gente estava falando sobre esses relevos, né, o solo e sobre as bacias hidrográficas, são as rochas pré-cambrianas. Então, elas se referem às rochas que se formaram antes do período cambriano. Uma das divisões aqui são consideradas mais antigas da história geológica da Terra. Um outro termo é embaçamento cristalino, que é a camada mais profunda da costa terrestre e ela é composta principalmente por rochas ígneas e metamórficas antigas, ou seja, que sofreram alterações ao longo de toda a história geológica. A formação melancia é um tipo específico de formação rochosa que consiste em arenitos, né, que são rochas formadas a partir de grãos de areia, e conglomerados, que são rochas compostas por pedaços arredondados de diferentes tamanhos e que estão intensamente fraturados e endurecidos ao longo do tempo. É considerado permeável porque significa que essas rochas elas têm espaços, elas são consideradas poros, né? Ou seja, é poroso e permite a passagem de água, permitindo que ela se mova através delas. As rochas sedimentares, elas são rochas que são formadas a partir da deposição e compactação de sedimentos ao longo do tempo. Então você tem aqui rochas sedimentares como areia, argila, cascalho e entre outros. E a bacia do Parnaíba, que é um outro ponto importante também que a gente conversou aqui, refere-se a um conjunto específico de rochas dentro da bacia do Parnaíba e são datadas do período siluriano. E o siluriano é uma divisão da escala de tempo geológico. É um período lá da era paleozoica que aconteceu entre aproximadamente 443 milhões
há 419 milhões de anos atrás. E para finalizar, um outro termo que utilizamos nessa aula também é os conglomerados arenitos e siltitos, que são diferentes tipos de rochas sedimentares. Os conglomerados eles são formados por fragmentos de rochas mais antigas unidos por um material de ligação. E aí você tem os arenitos, né, que são rochas formadas de grãos de areia compactada, que é um outro ponto que eu chamo a atenção de vocês. Esses dados eles são do censo de 2010, porque lá no site do IBGE não tem esses dados atualizados em 2022. Então são as últimas informações que temos sobre esses dados do IBGE. Então, segundo o IBGE, o esgotamento sanitário adequado é em apenas 6,9% dos domicílios, destacando a necessidade de investimentos em saneamento básico, a arborização presente em 64,3% das áreas urbanas. Isso contribui também para a qualidade de vida, né? Porque a gente precisa de sombra e para redução da temperatura, né? E também melhora a estética urbana do município. Comparação e classificações comparativamente a outros municípios do estado, 129 de 224 em esgotamento sanitário é uma posição ruim, 138 de 224 em arborização também é uma posição ruim, e 84 de 224 em urbanização adequada, isso já é um índice melhorado. Nacionalmente tem aqui os dados, mas só para referência para que você possa ter como base. Contexto e investimentos necessários. Classificações oferecem contexto sobre a qualidade de vida em comparação com outras localidades no estado do país e destacam as áreas que são necessárias para atenção e investimento, né? Até para melhorar a estrutura da cidade. Um outro ponto importante é sobre o bioma, tá, galera? Bioma da Caatinga, ou seja, a Lagoinha do Piauí está na Caatinga, bioma com vegetação adaptada a climas áridos, fundamental na cultura e na subsistência local. Conservação desse bioma é crucial para a preservação da biodiversidade e equilíbrio ecológico do país. Sobre o território também, que é um outro tema que é bastante explorado em concursos, a Lagoinha do Piauí abrange 535,890 km², revelando uma extensa diversidade de paisagens em seu território. A hierarquia urbana, esse dado de 2018, classificação como centro local 5, indica influência regional específica e relevância dentro da região em 2018. Região de influência em 2018, parte do arranjo populacional de Picos, Piauí, com o centro subregional A, 3A, sugerindo um papel central em uma sub-região entre Picos, ou seja, é uma área de influência, ou seja, recebe a influência da cidade de Picos, que é uma cidade maior. Região intermediária importante, tá, pessoal? Situada na região de Picos, definido sua posição em nível estadual e nacional em 2021. E região imediata, identificada com Picos, mostrando a influência e conexão com a cidade de Picos e a sua área circundante. Mesorregião e a microrregião, que são as antigas classificações. Mesorregião pertence a Sudeste Piauiense, fornecendo entendimento sobre a posição dentro do estado do Piauí. E microrregião sobre a região ali do Pio Nono, especificando sua proximidade em relação às outras áreas circundantes na microrregião. Lembrando, se você quiser adquirir a apostila, tem um QR Code aqui para que você possa ter acesso ao meu WhatsApp e a gente possa trocar uma ideia. E na descrição desse vídeo tem um link para você entrar em contato comigo também para adquirir essa apostila por R$ 25,00. Você tem conhecimentos locais e regionais do município de Alagoinha do Piauí. Sobre a economia, os últimos dados que temos é de 2019 e aqui tem um panorama geral, tá? Feijão, mandioca, milho, ausência de produção de arroz e castanha de caju, mas as culturas são cruciais para a economia e a segurança alimentar local. Então o feijão ali liderando em termos de tonelada, tá? Acompanhado ali do milho, depois da mandioca, tá bom? A pecuária em 2019 apresenta uma característica daqui do Piauí, né, que são os ovinos, 12.802, duas cabeças, e ali temos exemplo dos bovinos, caprinos e suínos, né? Então você pode perceber que um ponto importante aqui com os ovinos. E a produção significativa de leite de vaca de 150 mil litros e mel de abelha de 27.360 quilos. População em PIB.
Perfil de Alagoinha do Piauí. Centro local de baixa influência nos municípios vizinhos, atraindo visitantes interessados em oportunidades esportivas. Então, assim, a Alagoinha ela não é uma cidade que promove muita atração para que as pessoas possam ir trabalhar nessa cidade. Então, a população de cerca de 6,8 mil habitantes ocupa a 10ª posição em população na pequena região de Picos. A economia local também é um pouco tranquila, singela. Produção interna bruto PIB de aproximadamente de 67,2 milhões. A administração pública representa 54%, ou seja, a maior parte dessa economia local provém da administração pública, seguido pelo setor agropecuário, 23,2%, serviços, 18,2% e indústria, 4,6%. Diversificação econômica notável, mais PIB per capita de 8,8 mil, abaixo das médias estaduais e regionais. E galera, é isso, essa é a nossa segunda aula. Essa é a nossa segunda aula sobre a Alagoinha do Piauí. Espero que nessa jornada eu possa ter contribuído. Eu sempre lembro a todos os meus alunos uma informação muito importante. Eu não tenho relação com a banca, eu não tenho relação com quem faz as provas. Então, assim, eu trabalho conteúdos sobre conhecimentos locais e regionais. Então, o máximo que eu puder levantar desses conteúdos, eu faço aqui com você. E eu quero agradecer você que ficou nessa série sobre a Alagoinha. Tivemos 2 aulas. E se você ainda tiver interesse, tem aqui na descrição um link para você conversar comigo, para que você possa adquirir a apostila no valor de R$25 e participar de um grupo onde estamos fazendo revisões constantemente, sempre trabalhando o conteúdo, tá bom? Então, muito obrigado, espero que você tenha gostado. Fique na tranquilidade e na paz e até uma próxima aula aqui no canal do professor Daniel René. Até mais!